Vamos olhar primeiro, então, sobre essa informação da visita de Carlos Bolsonaro. Para vocês, isso traz algum tipo de molho preocupante para essa história, Luiz Felipe Dávila? Não, a resposta do advogado é uma resposta técnica, jurídica, mostrando que não houve nenhum ato criminoso na atitude do presidente da República. E como o Bruno Pinheiro já havia trazido, o presidente acabou visitando a embaixada lá durante 2 dias, 48 horas, após ter gravado um vídeo convocando as pessoas para Paulista. Então não mostrava que ele queria nenhum tipo de asilo político ali. Agora, que causa estranheza o presidente da República passar 2 noites na Embaixada da Hungria, isso causa. Então, assim, e essa resposta nós não vamos ter, porque provavelmente o Jair Bolsonaro vai alegar fórum íntimo, que ele faz as coisas que ele bem entende como cidadão e que não precisa dar essa justificativa. Ele precisa dar uma resposta técnica por esse ato, e é justamente o que os advogados do ex-presidente fazem. Dar uma resposta técnica para dizer que ele não cometeu nenhum ato de violação ao que foi determinado pela justiça na medida cautelar. Então, é isso. Agora, a estranheza continua pairando no ar, porque passou 48 horas na embaixada. Ô Fábio Piperno, a defesa de Jair Bolsonaro vai contando uma historinha, né? Então abre citando que Jair Bolsonaro tem encontro e compromissos com outras autoridades que representam a direita, né, em vários países, que fez essa visita Nossa Senhora, tem que chamar uma hora no meio da linha de pensamento. Você está construindo uma linha de pensamento, aí você tem que chamar uma hora. 5h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Não saiam daí. Vamos lá, retomando então. Jair Bolsonaro, né, a defesa vai contando uma historinha. O presidente então tem relações com esses países, visita a embaixada da Hungria justamente por esse motivo. Depois eles citam que diante da medida cautelar já não era esperada uma prisão preventiva, ou seja, derrubaria o argumento de que para fugir de uma prisão preventiva Jair Bolsonaro buscaria asilo nessa embaixada da Hungria, e finaliza trazendo também a questão do território, que o fato da embaixada ter uma jurisdição ou uma lei, né, que a permite atuar ali da maneira própria dentro do território brasileiro não significa que ela esteja num território estrangeiro. Então, sem passaporte, Jair Bolsonaro não poderia ser considerado foragido em outro país, ou asilado, enfim, exilado, asilado em outro país. Como é que você vê essa análise que é trazida aqui pela defesa de Jair Bolsonaro nessa explicação? A defesa do presidente Bolsonaro, ela faz um exercício de premonição / ficção, a exemplo, inclusive, de muitos acusadores que tentam adivinhar os motivos. Por quê? Porque ela tenta adivinhar, inclusive, conclusões que o STF poderia adotar, uma vez que o STF não faz explicitamente, isso é importante, ele não faz explicitamente nenhuma menção ao fato do presidente ou de alguém que está sob o regime de medidas cautelares visitar ou dormir numa outra embaixada, até porque é óbvio que ele não vai imaginar isso. E aí, então, ela diz que por conta disso o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum. É verdade, ninguém está dizendo que ele tenha cometido algum crime. A questão é se ele desobedeceu ou não uma medida cautelar. Veja, se o presidente da República conversar com outro dos acusados, em relação aos quais pairam as medidas cautelares, ele não está cometendo um crime, mas ele está desobedecendo o que prevê uma medida cautelar. Desobediência é diferente de crime. No caso de uma desobediência, a justiça pode ir lá tomar uma série de medidas, até mesmo, por exemplo, obrigá-lo a andar de tornozeleira. Né? Isso, veja, isso hipoteticamente seria uma das possibilidades. Não estou dizendo que se aplique aí. Eu peguei um exemplo do presidente se comunicar com alguém com quem ele não possa falar. Se ele encontrar o Valdemar, a justiça determinou que os dois não podem se encontrar. Mas se eles resolvem desobedecer essa medida cautelar, então a justiça pode puni-los, o que não significa que a punição automaticamente será uma prisão. Então a questão é saber se o fato de ele ter dormido 2 noites numa embaixada, algo que eu duvido que algum legislador, algum jurista já previu em algum momento, isso configura ou não
uma situação de desobediência às medidas cautelares, o que não significa crime. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui sobre a manifestação que chega, então, da defesa de Jair Bolsonaro e que é protocolada no Supremo Tribunal Federal a pedido ou por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente arrematar, o documento coloca o seguinte: não há, portanto, razões mínimas e nem mesmo cenário jurídico a justificar que se suponha algum tipo de movimento voltado a obter asilo em uma embaixada estrangeira ou que indiquem uma intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir de qualquer forma a aplicação da lei penal. Essa aqui é a explicação da defesa de Jair Bolsonaro para a permanência dele ali na Embaixada da Hungria. Os desdobramentos obviamente que você vai acompanhar aqui no 3 em 1 conosco e com os nossos comentaristas.